interessante e esclarecendo aí para o pessoal de casa que tem dúvidas. Obrigado pelo espaço. Eu queria apresentar um pouco a Anistia Internacional, né? É um movimento internacional, como o nome já diz, né? E está presente assim, em mais de 150 países. Ele tem no mundo todo mais de 7 milhões de apoiadores. Aqui no Brasil ele funciona mais Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro é o grande foco onde tem a maioria das ações e nós estamos fundando um grupo de apoio aqui em Pindamonhangaba, porque para uma parte de educação, divulgação da questão dos direitos humanos. E a Anistia Internacional, ela se fundou na Inglaterra, foi isso mesmo? Isso, foi um advogado inglês que, na verdade, ele se espantou na ditadura em Portugal. 2 jovens fizeram um brinde à liberdade e, por causa disso, foram presos. E isso é uma grave violação dos direitos humanos, da liberdade de expressão mínima, né? Nem o mínimo se tem. E aí ele começou a escrever um artigo e conseguiu mobilizar muita gente para a liberdade desses 2 estudantes. E a partir daí, foi em 1961, que começa a criar um grupo, e aí esse grupo de luta por direitos humanos, e aí começa a Anistia Internacional. Quase 60 anos já de atuação. E de que forma que esse movimento ele age? Olha, é a luta por direitos mesmo. Tem várias frentes, né? Tem até a parte de mobilização da parte legal mesmo, de advogados que fazem parte. E tem muito os grupos de apoio, como a gente fala, para divulgação, para informação da população, educação, porque a gente percebe muitas vezes que não existe um real conhecimento do que são os direitos humanos, né? Aqui no Brasil a gente viu, já pôde presenciar vários slogans mentirosos, aquela coisa de defender bandido. E nós já vimos campanhas ao longo do mundo, por exemplo, que defendia o direito da mulher estudar em alguns países, que ela não poderia nem estudar. Isso é um direito humano, né? O direito humano está na liberdade, está na justiça, na igualdade, de você ser tratado igualmente pela justiça, né? Não quem pode mais chora menos, aquela coisa de quem tem mais dinheiro, ou o homem diferente da mulher, entendeu? Então, essa é a questão dos direitos humanos, é uma questão de justiça, liberdade e igualdade. E a gente trabalha, aqui em Pinda, o nosso principal foco vai ser a parte da educação mesmo tentar trazer mais pessoas e informação. Acho que a gente está num período que precisa de bastante informação. Mas, Henrique, eu acho bacana a gente falar sobre essa parte de como que age o movimento, porque quando a gente fala de um movimento que luta por alguma coisa, as pessoas confundem com anarquistas, com baderna, com bagunça, e não é esse o intuito. Então, eu acho bacana a gente diferenciar o que são os baderneiros do que são pessoas que realmente estão em busca de lutar por algo sério. A Anistia Internacional ela tem uma atuação bem institucional mesmo. Ela vai atrás dos meios legais, ela faz campanha de divulgação, de comunicação, tem apoio. As redes sociais deram muita força para o grupo, né, para o ativismo deles. E inclusive, às vezes, o que pode ter é que o direito à manifestação é um direito humano também, né? E a gente vê que, maioria das vezes, em governos autoritários, totalitários, eles são suprimidos. E aí também eu acho que pode ter essa intersecção, mas o normal da Anistia é trabalhar muitas vezes com alunos mesmo, dentro de escolas, trabalhar, informar, trabalhar como a gente está em palestras de esclarecimento para a população, através de redes sociais, né, e da forma legal mesmo. E dentro dos direitos humanos, quais são os 3 exemplos assim, que a gente pode citar de temas que estão em foco ultimamente, assim, nos últimos dias? Olha, tem a questão de liberdade das mulheres, quando a gente pega em países do Oriente Médio. A Anistia Internacional trabalha muito lá, a questão do estudo, a questão de divórcio, a questão da violência contra a mulher, né, a questão do próprio corpo. E a gente pega em países no Oriente, é uma repressão muito forte em cima da mulher. E não tem um direito igual, né, seria igual do homem, né, não tem, assim... Aqui no Brasil nós somos um país muito violento contra a mulher, mas lá ainda direitos básicos ainda não são reconhecidos, como voto. A Arábia Saudita recentemente as mulheres ganharam o direito de dirigir, entendeu? Então tem esse trabalho. Tem trabalho também em alguns países que querem criminalizar, né, a homossexualidade, querem criar leis homofóbicas, ou seja, a sexualidade da pessoa se torna crime.
né? Então é um trabalho também muito forte. Aqui no Brasil nós tivemos o caso da Marielle, que é uma... Por mais que as pessoas aqui no Brasil estão muito acostumadas a dividir direita e esquerda, porque não é o meu partido, como se fosse um time de futebol, se a gente pensar que a gente teve uma representante pública assassinada, isso dos países mais violentos e de governos violentos, é uma coisa absurda, é quase que de filme. A gente teve uma representante pública votada que defendia os direitos humanos, é uma das coisas também, não só negra, mulher, né, e lésbica, e você pega, ela é executada. Isso é um crime não contra a Marielle em si. Ela é um crime contra a nossa Constituição, contra nossas leis, contra todos que votaram nela, contra todos que votam, que saem da sua casa obrigados a votar e ver um representante público assassinado, e que defendia os direitos humanos de policiais que morreram no serviço, né? Coisa que é muito pouco falada, né? Quando mas ela defendia bandido, né? Não era bem isso. A tese de mestrado dela, quando tinha casos e relatos dela conseguir trabalho assim, junto com a família de policiais, mulheres e negras como ela, que foram assassinadas em serviço e que deixaram família, e ela trabalhava nessa causa, porque os direitos humanos eram uma das bandeiras dela. E aí a gente vê isso num país democrático, né? Até então somos, né? Ainda bem, mas onde isso tem pessoas que ainda acham que isso não é necessário, e a Anistia Internacional vê isso como uma urgência. A respeito da Marielle, logo que a gente entra no site anistia.org.br, tem uma petição a respeito da Marielle que está rolando lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso. E é uma exigência das autoridades brasileiras de resolver esse caso, né? Eles têm que quem matou, quem mandou, por quê, quais foram as causas, porque é tudo muito mal explicado, tudo muito demorado, já se passou um ano, né? E a gente, como eu falei, é uma representante pública, eleita democraticamente, escolhida num processo democrático, que tem uma voz pública, uma figura pública, assim, ser executada na rua. E aí a gente tem muitos casos de câmeras de segurança, é tudo muito mal explicado. Então você como cidadão, por mais que você, eu não votaria, não votei na Marielle, né? Ainda mais quem é do estado de São Paulo não votou mesmo, mas se você pensar assim, que se isso acontece com uma representante pública, o que pode acontecer com nós, mero cidadão? Exatamente, é um caso que já faz aí um ano, completou um ano em março, ainda tem muito pouco esclarecido. Sim. E é um dos direitos mais básicos de toda a filosofia política e de todo o sistema de governo, que é o direito à vida. Cercear um direito à vida. E parece que as autoridades brasileiras, parece que a indignação era para ser total, de autoridades e dos cidadãos, né? Mas parece que existe um certo conformismo, e isso a Anistia enxerga que isso pode gerar problemas para a democracia muito fortes. A base da democracia é a igualdade, né, a liberdade e a participação. Quando você tem alguém que está lá para participar, eleita pelo povo, e não pode, né, você não tem o direito à vida mais garantido, isso fere todos os outros direitos. Para assinar essa petição, eu gosto aqui de frisar, né? É só acessar o site anistia.org.br. Logo quando abre o site já tem um banner da Marielle com o clique lá para assinar a petição. E agora vamos falar sobre o novo grupo da Anistia Internacional, que está sendo formado aqui em Pindamonhangaba, que inclusive tem um evento marcado para o sábado na FASC. Sim, dia 25 agora, no sábado, às 10 da manhã na FASC, o Cassiano, ele é o líder regional aqui de São Paulo, né, e ele vai estar dando uma palestra falando muito dessa parte de educação, tirando dúvidas, esclarecendo. Então eu acho que é focado muito para as pessoas que hoje em dia estão interessadas nos seus direitos, em conhecer mais. Ali a gente faz, tem até o curso de Direito, é muito interessante para quem está cursando isso, para pessoas que realmente se interessam por uma questão de cidadania. Então a gente vai trazer uma questão de educação e atrair também, apresentar esse grupo, né, que está se formando em Pinda, por enquanto com 5 pessoas, apresentar as formas como você pode contribuir para isso,
né? Porque, mas eu não tenho tempo, mas eu posso assinar uma petição, eu não sei, porque tem muitas pessoas que nem sabem que essas petições existem, e elas têm sim um poder hoje em dia, né? Nós temos, não é o caso da anistia, nós temos o caso da ficha limpa, que ela nasceu de uma petição online. Então, já não é mais aquela coisinha de achismo, né? Não, ela é efetiva. Então você tem várias formas de participar, o Cassiano vai estar apresentando isso, vai estar apresentando sobre o histórico da anistia, o histórico dele no Brasil, a parte da educação, porque eu vejo que às vezes falta o conhecimento básico de direitos humanos. Né? Não é assim aquela coisa de tirar da cadeia alguém, não é o direito à vida, aquilo que tantas pessoas se preocupam da segurança, né? E que elegem contra eles mesmos, né? E é para todos, né? Não é para um grupo específico. Sim. Exato. Quando eu luto pelos direitos humanos, eu não estou lutando pelos meus direitos, eu não estou advogando própria causa, né? É por todos. É o que eu quero para mim, expandindo para os outros. Quando eu luto pelo direito de um, eu estou garantindo o meu. Que não faz sentido, como você falou de segurança, não faz sentido que a gente vai em busca de segurança, mas só para um grupo de pessoas. Aquele grupinho não precisa, entendeu? Exato. Fica um pouco incoerente. Isso fere os direitos humanos e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas o meu, não sei se... E é muito interessante, porque surge um individualismo no Brasil, a gente tem um movimento de um tempo para cá, já até saindo um pouco da anistia, que é uma falência de algumas instituições públicas, né? E aí a pessoa pega uma descrença e parte para o individualismo. Só que isso nunca resolveu nada. Né? Assim, sozinho a gente não dá conta. É preciso eu lutar pelo seu direito, garantindo o meu. Se você for livre para se expressar, para fazer a sua reportagem com quem você quiser aqui, eu vou ser livre também para falar o que eu penso. Sim. Falta um pouco desse esclarecimento, acho que no geral, e por isso é importante a educação. Sim, a educação é o caminho. A educação ela reduz os atritos, ela ensina a ouvir, né? As pessoas hoje em dia elas não ouvem, elas esperam a vez de falar, né? Então isso tudo complica, e eu acho por isso que o trabalho da anistia é muito importante, porque ele começa lá ele tem um trabalho super desenvolvido na área mesmo legal e de ativismo, e tem lá desde o começo também que a educação é plantar as sementes e despertar o interesse das pessoas sobre os direitos humanos. Luiz Henrique, quem que pode participar do movimento da Anistia Internacional aqui em Pindamonhangaba, já que a gente está falando desse novo grupo? Qualquer pessoa maior de idade, interessado, né? E tem assim, nós estamos formando um grupo agora, 5 pessoas, de que nós somos um grupo realmente de ativismo de ação, que vamos preparar ações aqui em Pinda, podemos estar levando como essa palestra está vindo, fazer outras palestras, oficinas, apresentações, cine debate. Existe uma infinidade de formas de se trabalhar isso. O nosso foco até aqui em Pinda é muita educação. A gente vê que existe realmente uma desinformação sobre direitos humanos. Então a gente percebeu isso e achou necessário. Mas qualquer pessoa interessada no tema, interessada em aprender, interessada pelos seus direitos, que busca um esclarecimento, né? Que tenha, não precisa... não é investimento, não se paga mensalidade, entendeu? Não tem essa questão toda. E também é possível as pessoas apoiarem em determinados eventos. Eu não vou fazer parte do grupo em si, mas eu posso fornecer tal coisa em um evento, eu posso ajudar vocês numa logística, e eu acho que são as pessoas interessadas em direitos humanos, cidadania, e numa vida, e eu falo assim, como diria Aristóteles, o bem viver na polis, que é a felicidade. É que as pessoas querem viver bem. Quando você tem direitos, você vive bem. Então aí, essa é a busca a ética, né? Sempre foi busca pela felicidade, não foi busca por qualquer outra coisa que possa se imaginar, né? Assim foi uma busca pela felicidade. E aí eu acho que essas pessoas que se encaixam tem tudo. Não precisa ser formado em direito, não precisa ser formado em filosofia, pelo contrário, a gente trabalha em educação, então você pode ser de qualquer área, é bem-vindo, né? Estar disposto a aprender, ouvir, trocar ideias e com foco nessa questão da justiça, da igualdade, da liberdade e dos direitos humanos. Eu vi uma frase muito bacana, só não vou me lembrar o nome do responsável por ela. Foi num vídeo até que a Luísa, que estaria aqui com a gente hoje, me passou, que ele fala no final do vídeo, um dos diretores, se eu não me engano, da Anistia no Brasil. Ele fala assim, que enquanto o direito de um estiver violado,
o de todos estão. Aquilo me marcou muito, sabe? Eu fiquei bem reflexiva sobre isso. Se não me engano é o Cassiano mesmo, ele que vai estar aqui sábado, então aí já reforça o convite. Já. E é isso mesmo, quando o direito de um não estiver garantido, o de todos está ameaçado. E é exatamente isso que a gente quer, essa consciência que é necessária, eu vejo que é urgente, não só Pindamonhangaba, mas a gente vai mudando o local onde a gente vive, né? Eu acho que para o Brasil em si, para a gente criar uma cidadania, esse orgulho de ser brasileiro tem que vir das nossas ações também. Mas Henrique, eu vou deixar um espacinho aqui para você fazer um convite, então reforçar esse convite dia 25 de maio para as pessoas que estiverem nos assistindo. Não necessariamente precisa ser de Pinda, né? Basta estar disposto a vir até aqui. Sim, eu deixo convite a todos que estão interessados em conhecer mais, que tem aquela curiosidade, que pode ser até que a pessoa que tem aquela cisma, venha ouvir, sem preconceitos, isso é muito bom também. Taubaté, a região do Vale todo, se quiser, é num sábado, é bem tranquilo, começa às 10 da manhã, também não é um horário muito apertado, né, de manhã, e eu acho que vai trazer muita instrução, porque a Anistia Internacional tem uma bagagem nesse assunto tremenda. Assim, eu acompanho há muitos anos, eu conversando com o resto do grupo de Pinda, e a gente estudando e tal, e eu falava de várias vezes, nossa, mas você conhece tudo isso? Eu falei, porque eu acompanho, eu tive até fora do país, e lá fora eu tive contato com a Anistia Internacional, então eles estão no mundo inteiro trabalhando, e é uma coisa bem assim, nessa questão de garantir o direito de todos, porque quando um só tem um direito, não é um direito, é um privilégio, e quando a gente cria uma sociedade de privilégios, a gente cria uma sociedade de desigualdade, não na questão da igualdade e justiça, né? Então eu convido, é interessante, se você tem cisma com direitos humanos, se você se interessa para saber mais, você não precisa ser da área de humanas, ser humano, né? E cidadão, e eu acho que é muito interessante, tem muito a acrescentar. E aí até porque vai ter o chamado, né? A gente vai estar abrindo as portas e tirando todas as dúvidas daqueles que querem participar do movimento. Que é um movimento, como eu já falei, é internacional, mais de 150 países, tem causas lindíssimas, já assim, casos muito bonitos aí que a gente pode, se você entrar no site, você conhece, assim, a questão das mulheres no Oriente é muito, muito bacana, né? E tem várias outras coisas da questão do negro nos Estados Unidos, a questão do racismo, né? A Anistia Internacional já fez papel, umas atuações muito importantes, então você conhecer esse histórico é muito importante, você tirar suas dúvidas, se quiser participar, são todos bem-vindos, e é só ser cidadão, estar interessado numa justiça, né? Num bem viver. Uma coisa que a gente não citou aqui é que a Anistia ela também faz parte da ONU, né? Sim. Tem cadeira na ONU. Sim, ela é um pouco independente dos governos, mas ela já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ela tem apoio de artistas, eu tenho até aquele YouTube, vários já fizeram, então ela é de uma integridade, de um respaldo muito grande internacionalmente, entendeu? Eles são muito sérios no que fazem, né? E ele, desde 1961 começou isso, ele está há 56 anos no Brasil. No Brasil, desde a época da ditadura, eles já atuavam aqui. Então, realmente uma instituição de peso, assim. Sim. Não é... Muita bagagem. Estamos trazendo isso para Pinda. Olha, eu acho que desculpa eu esqueci. Primeiro grupo na região. Sim, é uma força que, assim, você que está assistindo, talvez você não tenha tamanho. Talvez seja muito interessante você vir nessa palestra, você ter noção desse tamanho. O que nós estamos trazendo para Pinda? Né? A Anistia Internacional em Pinda seria um marco. Era para ser algo, né, bem assim. Eu espero que a população entenda isso e compareça. Acho que é um ganho até, a gente pode dizer assim, para a sociedade aqui. Sim, como eu falei, tem bandas, YouTube, Prêmio Nobel, ou seja, apoiada mundialmente, ela está aqui na nossa cidade. De graça, para você aparecer lá e ouvir. Para a gente finalizar, então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem da Anistia Internacional sobre os direitos humanos, para a gente finalizar essa entrevista. Eu queria dizer, assim, que os direitos humanos, a gente precisa perder os preconceitos sobre o que são ditos em alguns slogans, que eles não têm o menor compromisso nem com a lógica, nem com a verdade. Então, os direitos humanos são os seus direitos. E ninguém pode tirar os seus direitos dentro de uma democracia, ninguém deveria, né? O Estado democrático de direito, ele tem que estar aí para nos fortalecer. E quando a gente deixa que esses slogans, que sem compromisso com a verdade, com a lógica, tomem conta,
isso afeta os seus direitos. Quando você se sente menosprezado, é porque estão atacando os seus direitos. Então, direitos humanos é algo seu, é uma luta sua, de que está assistindo, e que você deveria se interessar mais, porque é a sua vida. Ele é um caminho, através da educação, ele é um caminho de tornar essa sua vida melhor, né? De estabelecer mais diálogos. E, como eu disse, quando um só tem um direito, ele não é um direito, ele é um privilégio. E uma sociedade de privilégios não é uma sociedade igualitária, não é uma sociedade justa, né? E costuma se tornar uma sociedade violenta. Quando você não tem direitos, quando você não tem aquelas leis para se estabelecer, a violência tende a tomar conta. Então, se você está cansado de violência, é mais um motivo para se interessar pelos direitos humanos. Uma questão da filosófica, posso entrar no assunto, a questão muitas vezes as pessoas acreditam que o brasileiro é violento por natureza, né? Porque nós somos um país violento, e nós somos, mas é porque nós temos uma tremenda desigualdade. Nós temos a desigualdade não só financeira, mas como também em direitos, né? Como um homem branco, uma mulher negra, eles são tratados diferente pela justiça. Então isso gera uma revolta no ser humano, que aí ele se torna violento, né? Até em experiências, a gente tem experiências, casos com macacos, né? O chimpanzé de laboratório, onde o cientista dava uma frutinha aqui e dava bastante frutas para o outro lado, e eles viam, tinha uma separação de grade, mas onde era possível ver, e esse macaco revoltadíssimo, ele ficava revoltado, porque quem ganha tanto, ele não. E aí os cientistas falam, se eu tirar essa separação entre os dois, ele vai atacar o outro violentamente. Então, não é o chimpanzé que era violento, por exemplo, quando ele recebia comida igual, ele era dócil. Então, nós temos que entender que o fruto dessa violência que nós temos, o fruto não é direitos humanos que passa a mão na cabeça de alguém. O fruto é a desigualdade. Essa desigualdade vai gerando. E justiças, direitos humanos, está para lutar pela igualdade. Então, nós temos aí, eu acredito que agora, de forma rápida, eu já consegui ter muito mais compromisso com a verdade, com a lógica, do que aquela coisa que diz que os direitos humanos é para passar a mão na cabeça de quem comete crime, né? Então, só para vocês entenderem isso, eu deixo o convite, porque eu acho que é muito importante. Espero não ter me perdido aqui, mas eu acho que direitos humanos é a causa de todos nós. Não é de um só, não é a minha como professor de filosofia, né? Não é de todos nós, é dos meus filhos, né? É dos filhos dos meus filhos que vierem por aí, né? E de vocês, dos seus pais e dos seus filhos também. Muito bom, muito obrigada por essa entrevista. Fica o convite, então, dia 25, a partir das 10 horas da manhã na FASC. Venha conhecer um pouquinho sobre a Anistia Internacional, saber do movimento, saber como pode fazer parte, e sobre direitos humanos, que, como o professor aqui disse, não é meu, não é dele, é de todos nós. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Agradeço você também que ficou nos assistindo. Ao longo da semana teremos outras entrevistas e vamos encerrando por aqui mais esse Papo Reto.